O Lula não sobe a rampa. Os tanques mito, os tanques estão prontos. Vamos para cima. Agora ou nunca. E tantas outras frases referindo-se a golpear nossa democracia, impedindo a posse dos eleitos nas eleições de 2022. Vou trazer neste vídeo um resumido de quem planejou, de quem atuou diretamente, de quem dominou toda a trama do princípio até este momento. Vou trazer para você nos mínimos detalhes. Fica comigo. Olá, internautas, eu sou o professor Tarcísio Vaz, este aqui é meu canal, o canal do professor Fofinho. Se você não está inscrito, está esperando o quê? É de graça, desce o dedo, inscreva-se. Deixe o like, que ele é muito importante para dar engajamento, comente o assunto, compartilhe o vídeo com os seus amigos. Vou começar a te perguntar, você que me segue aqui, você que me critica e você que me elogia. Quem foi que planejou? Quem foi que atuou e teve domínio de uma forma direta e efetiva sobre os atos executórios realizados por uma organização complexa que tinha como objetivo impedir que Lula subisse a rampa? Impedir que os eleitos tomassem posse? Quem foi a figura? Eu vou começar a trazer aqui um resumo das 844 páginas. Eu vou ler este pequeno resumo e a partir dele eu quero desenvolver alguns raciocínios e trazer algumas informações para que você se intere do assunto, para que você não permaneça na ignorância achando que é uma simples narrativa inventada durante 2 anos pela Polícia Federal. Quem pensa e acredita nisto só não é mais ignorante do que aqueles que estão presos por causa do 8 de janeiro. Desculpe a minha sinceridade, porque ignoram fatos, ignoram verdades, ignoram acontecimentos. O resumo é o seguinte: planejou, atuou e teve domínio de forma direta e efetiva dos atos executórios realizados pela organização criminosa que objetivava concretizar o golpe de Estado e a abolição do Estado Democrático de Direito. Quem era esta figura? Jair Bolsonaro. E eu vou trazer os antecedentes, porque a história é o meu forte, vocês sabem disso, eu tenho uma boa memória, e se a memória falha eu tenho Google, tenho livros. Então vamos trazer aqui um processo que se iniciou no final de 2018, depois das eleições de Bolsonaro, mas que se intensificou com a posse dele. Ele tratou de desacreditar o processo eleitoral, fazendo ataques constantes às urnas eletrônicas, ao Tribunal Superior Eleitoral e ao STF. Ele esteve em porta de quartel fazendo discurso em domingos. Ele esteve no dia 7 de setembro atacando o processo eleitoral. Ele fez reuniões, ele tuitava, ele fazia lives para apresentar provas que nunca teve e nunca apresentou. Se você tem uma boa memória e é honesto, você vai lembrar que ele fez isto. Todo esse processo de desacreditar o processo eleitoral brasileiro era para criar uma verdadeira horda de ignorantes que repetem isso até hoje. Até hoje vem para comentários de vídeos e lives dizer que o sistema eleitoral brasileiro é corrupto, o sistema eleitoral brasileiro não é confiável, voto impresso já. Esse é o discurso da negação da democracia. E são os ignorantes que fazem esse discurso. Então, ele fez isso. E ele continuou fazendo, mesmo depois que em finais de 2022, uma comissão do Ministério da Defesa, então comandada pelo fiel general Paulo Sérgio, uma comissão que participou lá junto com o TSE, com técnicos, para verificar o processo eleitoral, para encontrar fraudes, lembram dessa história? E o Ministério da Defesa produziu um relatório que levou dias para ser publicado, por quê? Porque o relatório
dizia que não havia nem um indício de fraude no processo eleitoral brasileiro de 2022, feito pelos comandados de Bolsonaro que queriam golpear a democracia. Mas isto não conta para quem não quer acreditar na verdade. O golpe começa a ser planejado, gente, bem antes das eleições de 2022. Para ter um exemplo, dia 5 de julho, aquela reunião que o Mauro Cid gravou, que foi encontrado no computador dele, aquele vídeo maravilhoso, onde generais, onde o Bolsonaro fala que tem que tomar uma atitude, inclusive antes das eleições, que não dá para deixar o 9 dedos tomar posse, não dá para deixar a eleição acontecer, que pode ser tarde. Era Bolsonaro com sua gangue reunida lá no Palácio da Alvorada, tratando do golpe. Nunca falei de golpe. Não, mas, claro, pelo menos essa inteligência você ainda tem, né, Bolsonaro? Não vai usar a palavra golpe. Quando foi derrotado nas eleições, passou então a planejar de uma outra forma o que poderia fazer, o que poderia ser feito com ares de legalidade. Isso era importante, até para que o mundo não chamasse ele de golpista, mas que impedisse a posse de Lula, Alckmin. E aí no caminho eles tinham Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que continuava sendo o grande inimigo de Bolsonaro, que ele adotou desde 2019 como inimigo, a Suprema Corte e a Suprema Corte Eleitoral. Entre idas e vindas desse processo pós-eleitoral, nós vimos caminhoneiros irem para as estradas fechando rodovias, Polícia Federal Rodoviária não fez nada. Nós vimos pessoas ocupar frentes de quartéis Brasil afora. Bolsonaro não disse uma única palavra, não mandou para casa, não reconheceu o resultado eleitoral. Entre idas e vindas, entre incertezas e vacilos, e as 844 páginas mostram os vacilos de Bolsonaro e sua tropa. Teve conivência, sim, das Forças Armadas, Marinha principalmente, Exército, que permitiu que as pessoas ficassem na frente dos quartéis acampados pedindo intervenção militar. Era gente cantando nacional para pneu, era gente virando celular para o céu pedindo intervenção de ETs, era cara se pregando na frente de caminhão, era gente dizendo que o Alexandre de Moraes seria preso. Uma verdadeira horda de pessoas fanatizadas e mobilizadas pelo ódio. Claro, com um ingrediente muito importante, a ignorância do desconhecimento. Porque senão você não mantinha essas pessoas lá. Esta horda de militantes extremistas se manteve lá. Ela era insuflada. Tem provas agora nesse processo todo que veio à tona. Ela era insuflada. Houve tentativa de começar uma baderna no dia 12 de dezembro. Invadiram delegacia da Polícia Federal, da Polícia Civil, queimaram ônibus. Mas Bolsonaro não chamou uma GLO. Acovardou-se. Isso os próprios companheiros dele dizem isso. Dia 24 de dezembro tentaram explodir o aeroporto internacional de Brasília. Felizmente, a bomba falhou. Culminou então com os atos de vandalismo do dia 8 de janeiro, quando eles levaram para Brasília as senhoras da Bíblia, as senhorinhas coitadas, todas foram lá para conhecer Brasília e orar pela nação. Não, foram convidados, foram convocados, tiveram ônibus pagos para irem para Brasília para a festa de Selma, porque acharam que Lula ia cair na armadilha e chamar uma GLO. E aí os kids pretos tomariam conta, prenderiam Lula, prenderiam Alexandre de Moraes e esses caras iriam sumir. Ah, houve a tentativa, aliás, o planejamento anterior de tentar assassinar Lula, Alckmin e o Alexandre de Moraes. Porque aí com a morte dos eleitos, bom, como é que fica? Ah, fica o que está no poder. Tinha até data marcada para isso, 15 de dezembro, mas que também não fluiu, também não funcionou. Muito por incompetência das chamadas cabeças pensantes do golpe. O plano contou com ajuda, e aqui é importante, tem gente ainda que tem que ser indiciada e presa. Contou com a ajuda de um juiz da Suprema Corte Brasileira, eleitoral, contou com parlamentares da Câmara dos Deputados
Alguns disseram, não, pode ir que nós vamos te bancar aqui. Se você baixar um decreto de estado de sítio, nós vamos ajudar aqui. Contou com influenciadores digitais, contou com empresários que financiaram. Ainda tem muita gente que vai ter que responder por todo esse processo. Quando as coisas não fluíram e as coisas começaram a desgringolar e o Lula ia subir a rampa, quando viram que eles não tinham como impedir, por quê? Porque o comandante do Exército, Freire Gomes, da Aeronáutica, o Batista Júnior, em reunião com o Bolsonaro, inclusive eles relataram isso à Polícia Federal, aí você que é o seguidor cego do Bolsonaro tem que olhar isso, disseram, não vamos entrar nessa. Aí o Bolsonaro viu que ficou sozinho, que não tinha a força total das Forças Armadas. Tinha um grupelho lá de retrógrados atrasados como o General Heleno, Braga Neto e aquela turma toda que está presa, inclusive alguns deles. Bolsonaro teve que fugir do país. Ficou com medo de ser preso no dia 1º de janeiro. E aí ele fugiu no dia 30. Foi lá para os Estados Unidos. Claro que ainda contando com o 8 de janeiro, para ter uma volta triunfal nos braços do povo. Eu não fiz nada. Eu estou até aqui nos Estados Unidos, até internou no dia 8 de janeiro no hospital para tratar não se sabe exatamente o quê. Então, as 844 páginas do inquérito da Polícia Federal, que indiciou 37 pessoas, entre elas o senhor Bolsonaro, está repleta de provas, está repleta de conversas, está repleta de fatos e não de narrativas. Agora, se você quiser continuar nesta ignorância, o que eu posso te dizer? Eu tenho que dizer. O Lula subiu a rampa, o Lula está governando o país, a democracia venceu vocês e Bolsonaro nunca mais será candidato e vai sim amargar um chilindró. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Sou o professor Tarcísio Vaz, este aqui é o meu canal do Professor Fofinho. Se você não está inscrito, desce o dedo, inscreva-se já. Deixe o like, ele é muito importante. Comente o vídeo e compartilhe agora.